Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Malabarístico, onde eu e meu mano Babel vamos estar discorrendo sobre o tema História do Malabarismo. Beleza? A gente só vai aguardar ele chegar aqui na nossa live, que eu vou aceitar ele como convidado e a gente vai começar essa interação. Tá ok? Enquanto a galera vai chegando, eu quero apresentar para vocês esse novo formato, para quem ainda não conhece, né, que é um formato de podcast. Inclusive vai ficar mais para frente disponível tanto no Spotify quanto em outras redes, né? A gente vai estar tentando colocar em outras plataformas. Vou aceitar o Babel aqui agora para a gente começar. Saudações, saudações. E aí, meu mano? Beleza, tranquilidade. Perfeito, então. Vamos só primeiro fazer uma verificação de som. Você tá me ouvindo direitinho? Também tô te ouvindo? Tô te ouvindo tranquilo. Acho que tá tranquilo. Beleza. Então, para quem tá chegando agora, o nosso tema hoje é História do Malabarismo, tá? Mas antes da gente começar propriamente o tema, a gente vai falar só um pouquinho da nossa história. Como eu e Babel conhecemos malabares, tá? No meu caso, eu vou começar falando que a minha relação começou mais ou menos 6 anos atrás. 6 anos atrás, quando eu ainda trabalhava numa empresa de brinquedos infantis. É uma empresa que muito bem era montar brinquedo, montar pula-pula. E eu, nessa época, tive contato com alguns artistas, tive contato com pessoas que trabalhavam com entretenimento, e isso já despertava um interesse, já despertava um certo interesse. Além disso, paralelamente, eu também tinha um pezinho na arte de rua, em geral. Eu era patinador de street, né? Que é uma modalidade que anda junto com skate, eu era da BMX. Então, assim, eu estava envolvido com esses nichos diferentes. E em um dado momento eu decidi começar a fazer um malabarismo. Eu primeiro, no primeiro contato, e um pouco mais pra frente eu comecei a entrar em contato com outras pessoas, outros artistas no Rio de Janeiro. E a partir dele, várias portas foram se abrindo, porque eu conheci, né, cada vez mais imerso, né, no mundo do malabarismo. Meu foco são bolinhas e claves, beleza? Mas eu também exploro outros brinquedos. Show? Com você, mano. Show. Pedrão, você tá me escutando bem, sem falhas? Tô te escutando sem falha. A Tudo galera tranquilo? aqui tá com problema na... Certo. Então, no caso, eu estou escutando você tá falando, eu consigo entender tudo, mas está dando uma pequena oscilada, mas ainda assim está dando para que eu entenda tudo o que você está dizendo. Então eu vou me apresentando enquanto você vê aí o Mike. E meu nome é Babel, eu jogo malabares há tem uns 10 anos, 10, 11 anos. E eu conheci o malabarismo através do meu pai, na verdade, porque o meu pai ele era atleta de surf. Então eu conheci o malabares como uma prática que fosse melhorar minha coordenação para um esporte que eu praticava. Não era algo que eu conhecia já voltado a trabalho ou algo do tipo. Era algo que eu gostava de fazer e praticava. E aí, por volta de 2018, 2019, eu comecei a atuar com o projeto Mumbakiatai, que é um coletivo de pirofagia aqui de Fortaleza. E junto com eles eu comecei a me apresentar na rua, fazer arte de rua, me apresentar em raves, festivais, hotéis. Foi quando eu comecei a trabalhar com malabarismo. E eu acho que desde 2018 eu meio que estou respirando malabares sem parar. Eu jogo bolinhas, esferas no geral, eu gosto de malabarismo de contato, malabares de arremesso, manipulação, mas o instrumento mesmo que eu utilizo são as bolinhas. Perfeito. E hoje vamos de história do malabarismo, né? Sim, eu quero saber se a galera tá me ouvindo melhor agora, porque o que eu acredito é que rola uma sobreposição de vez em quando, né? E a prioridade é o teu áudio. Aí, então, às vezes, sai um Certo. pouco por cima do meu. Mas não tem problema, isso acontece. Eu também estou gravando aqui com outro microfone para garantir essa qualidade, tá? Mas aí, qualquer dúvida também é só me falar. Se alguma ponta ficar solta, eu vou e repito sem problema algum. Antes da gente falar Tranquilo. sobre a história do Malabares, a gente vai responder a seguinte pergunta. Por que
eu deveria entender isso, Pedro? Para que eu tenho que entender um pouco de história do malabarismo? O que isso vai me tornar melhor enquanto artista? Né? E a resposta que eu dou para vocês é que se você entende como a arte se manifesta no passado em diferentes civilizações, você vai ter muito mais condição de poder escolher o que você quer estudar por agora. Sabe? Porque se você já está há um tempo nessa área, principalmente aqui no Instagram, você já reparou que existem múltiplas vertentes de malabarismo, muita coisa dependendo do lugar onde você está, dependendo de quem está fazendo, tá? Então, entender um pouco a história ajuda a gente a conseguir pensar em como é que é o teu processo, como é que vai ser o seu processo de aprendizagem, o que você vai querer investir seu tempo, tá bem? É bom para você poder se orientar. Eu acho que essa é a grande questão. Se orientar dentro desse universo de muita informação. Tá? Então, Babel, você quer começar falando um pouquinho dessa parte da história que agora a gente vai começar a mencionar? Ou você quer que eu fale do eu super topo começar. Eu acho que, já linkando para o que você vai dizer, o Malabares, ao meu ver, no começo, ele não era muito ligado como uma expressão artística com base no entretenimento. Ele sempre foi ligado mais como algo religioso ou algo mais voltado para guerras. A manipulação de objetos era voltado para celebrar cultos religiosos e também na arte da guerra. Tanto que a gente tem N instrumentos malabarísticos que derivam de artes marciais ou armas antigas e etc. Perfeito. E isso é uma boa ponte de começar, porque a nossa definição de malabares, ela é essa: manipulação de um objeto utilizando o seu corpo. Isso pode ser o quê? Pode ser através de lançamento, como através de equilíbrio. E na antiguidade, quando você vê os primeiríssimos registros dessa arte, você vê aqueles símbolos de decoração nas tumbas de faraós, tá? Nas tumbas de faraós, cerca de 4.000 anos atrás, você tem representações e ilustrações de pessoas, e eram mulheres fazendo malabarismo, né? Essas mulheres, elas faziam parte, nessa época, tinha muito a ver com a religião, porque os próprios rituais envolviam, alguns deles envolviam as pessoas fazendo malabares. E quando você, então, para pensar nesse viés, você vê um mundo que ainda não era conectado, tá? Então, assim, é um mundo da antiguidade, onde a gente ainda não tinha um processo de globalização, mas o malabarismo ele foi sendo inventado em vários lugares diferentes. Então, na China antiga, você tem o malabarismo sendo inventado, no caso, era muito associado às artes marciais. Então, é isso uma das coisas principais que a gente fala. No passado, ele tinha muito a ver com guerra, tinha muito a ver com religião, porque eram esses os dois usos principais. Não tinha muito a ver com entretenimento, e sim era uma manipulação de objetos letais, muitas vezes, né? E tinham outras finalidades. E isso vai variar dependendo da cultura que a gente está falando. Então você já consegue reparar aí que tem uma coisa assim, um mundo de coisas. Se você for parar para ler um pouco sobre a história do malabarismo, você se depara com colonizadores portugueses, por exemplo, na vinda deles para o Brasil, alguns registros têm nativos indígenas brasileiros que também faziam malabarismo, sabe? Isso é muito legal da gente observar, fora a história dos brinquedos, a forma como eles foram inventados também, em vários lugares diferentes. Se você quiser dar os exemplos da Nova Zelândia, do Diabolô. Sim, com certeza. Só aproveitando para linkar um pouco, voltando para o Egito, rolou uma conexão muito legal. Por exemplo, nos portos romanos, eles recebiam muitas embarcações egípcias trazendo mercadorias e tudo mais. E uma das histórias que explicam a chegada do Malabares em Roma é justamente pelas embarcações egípcias, onde os egípcios traziam o Malabares consigo e através dos portos foi dominando Roma, assim. Essa é a prática do Malabares. E voltando agora para a arte marcial, tem vários instrumentos que são artes marciais, como o Steph, que vem do Kung Fu, tem o Nunchaku, tem o Rope Dart, que é muito conhecido pelo aquele personagem, o Scorpion, do Mortal Kombat, tem o Swing Poi, que é da Nova Zelândia.
O swing poi, além de ser uma arma, ele era utilizado para impressionar. Então, quando os neozelandeses eles iam guerrear uma tribo com a outra, primeiro acontecia um ritual onde eles se apresentavam, eles faziam uma dança para os seus oponentes. E com essa dança, eles utilizavam o swing poi com fogo. E isso, para quem enfrenta eles, era uma coisa de outro mundo, assim. Era, nossa, como é que eu vou mexer com essa galera? Olha o que eles fazem. Então, já tinha toda essa impressão, isso que o fogo causa de impactar. Eles já utilizavam isso, então é como se eles usassem a arte para a guerra. Deixa eu ver. O Diabolô veio da China, o Diabolô também era uma arma, que é o ioiô chinês. E acho que a gente pode começar a falar um pouco da história do circo e a sua dependência com malabares. Concordo plenamente. Só uma coisinha, o Everton apontou, ele perguntou se tá batendo vento no teu microfone, alguma coisa assim. Tá sim, espera que eu vou desligar. Não, de boa, se for possível também. Não, tranquilo. Então, gente, o que a gente acabou de fazer nessa pequena introdução foi mostrar que tem toda uma parte do malabares que a maior parte das pessoas não vê como malabarismo, porque as artes marciais, para o senso comum, para talvez muitos de vocês que estão assistindo agora, não fazia essa ponte, essa relação. Como assim malabarismo pode ser arte marcial? Na verdade, tem tudo a ver se você seguir essa definição de que é uma manipulação usando uma parte do seu corpo, seja através de lançamento, seja através de equilíbrio. Se você for pensar por esse viés, até esportes, atualmente, como futebol, o ato de fazer uma altinha, o vôlei, eles também podem ser considerados malabarismo. Tá? Então, a ideia dessa live é justamente expandir a definição que nós temos do que é o malabarismo, e essa expansão começa justamente agora no circo. Como assim, pelo circo? Porque quando alguém fala sobre malabares, a primeira impressão que as pessoas têm, o primeiro pensamento que as pessoas têm, muitas vezes está ligado ou ao artista independente ou ao circo tradicional. Ao circo como a palhaçaria, a questão do trapézio, a questão dos equilibristas. As pessoas imediatamente pensam nisso. Só que se você pensa, para olhar o viés histórico, você acaba descobrindo que o circo é bem mais recente, né, do que o malabarismo enquanto arte. O malabarismo ele remonta esses 4.000 anos, ele é muito, muito antigo. Então, é esse pensamento que a gente está querendo compartilhar hoje. Fala um pouquinho pra gente, mano, se você quiser falar dessa questão do Coliseu, de como é que foi se formando nessa época, se à vontade. Então, a Celina Circos, ela mandou um recado aqui. Se puderem deixar algumas referências para a leitura a respeito da história do malabarismo, a gente vai deixar sim. Tudo que eu pesquisei, eu vou deixar com o Gel os links e os sites da onde eu retirei as informações, certo, Celina? Inclusive, voltando ao que já estava falando, o Malabares com seus 4.000 anos de história, ou até mais, ele começou a se unir com o circo, e hoje em dia o circo é um movimento que propaga muito o Malabares, mas não por causa disso a gente deve conciliar o Malabares somente com o circo. Eu entrei num site chamado História do Mundo, e lá tinha uma matéria muito legal sobre circo. Eu vou citar algumas coisas que eu peguei para vocês. O circo possui uma grande variabilidade de atrações e um rico campo de referências culturais. Então, partindo disso, a gente entende que o circo foi uma junção de várias coisas que as pessoas consideravam espetaculares na tentativa de criar um entretenimento. Na China, os equilibristas já se apresentavam para a monarquia, e em Roma já existiam movimentos que reuniam as massas plebeias para assistir atrações. Na Idade Média, o movimento da palhaçaria começava a ganhar forma, e paralelamente os artistas saltimbancos viajavam pelas cidades performando ao ar livre. Mas foi só em 1768 que o inglês Philip Astley criou um espaço onde, acompanhado de um músico, ele se apresentava com um número de acrobacias em cavalos. Nesse período, estava rolando o crescimento das populações urbanas, e isso garantiu um bom número de espectadores. O que acontece foi que depois, com a Revolução Francesa, eles tiveram que sair da Europa e se espalhar. Então eles foram como artistas independentes
começou a crescer o número de circos e espetáculos nesse formato, e eles foram se propagando e se desenvolvendo. Inclusive, esse formato de você ter um show, como é que é, itinerante, ele foi utilizado até em guerras, na Primeira e na Segunda Guerra, porque o circo ele já tinha muito um sistema de você transportar um grande número de pessoas e material de uma forma muito rápida. Então, com o surgimento das duas grandes guerras, eles também estudaram o circo para poder adquirir isso de forma militar. Só Caraca, que, que doido. com as duas grandes guerras, o circo acabou perdendo muita força, principalmente na Europa. Afinal, a Europa ela foi o cenário das duas grandes guerras mundiais, um dos cenários, né? E isso acabou enfraquecendo. E logo depois, com o surgimento da televisão, e posteriormente da internet, também deu uma enfraquecida porque as pessoas tinham novas formas de entretenimento, mas o circo está aí resistindo até hoje. Perfeito. Então, o que a gente consegue usufruir disso tudo? O que a gente consegue tirar disso? Que o Malabares ele é muito antigo e o circo ajudou o Malabares por muito tempo, assim como o Malabares ele faz sim parte da cultura circense, mas ele não pode ser relacionado apenas a isso, porque ele é uma coisa que já tem uma identidade própria, uma cultura própria. Exatamente. E é esse raciocínio, né, que eu ainda percebo que muita gente acaba caindo, não por querer, sabe? Isso não é uma coisa intencional, mas é comum você, uma vez que começa a explorar o mundo do malabarismo, você se depara com certos comentários de alguém, já está preparado para ir para o sinal, já está preparado para ir para o circo. E essas duas opções são opções extremamente válidas. Tem muitos artistas circenses, muitos artistas independentes maravilhosos. O lance é que a gente tem que parar de pensar que você necessariamente precisa estar obtendo retorno financeiro, porque essas duas opções, elas estão assumindo que você trabalha com malabares e, por consequência, obtém algum retorno com isso. E o que a gente está querendo mostrar para vocês é que se você para pensar nisso como algo complementar à sua vida, que não necessariamente significa fonte de dinheiro, você vai fazer o uso de uma atividade que vai ser, tipo, agregar muito, né, a pessoa que você é, tanto física quanto mentalmente, né, todas as propriedades que existem aí de aumento de massa cinzenta, aumento de coordenação motora, tá? Então, isso te fortifica enquanto pessoa e não necessariamente significa a tua escolha profissional. Pode ser, claro, eu super estimulo caso você queira seguir essa trajetória. É só que uma vez que a gente compreenda o malabarismo como uma atividade mais universal, mais geral, mais pessoas vão tender também a entrar. É uma coisa que o Babel e eu estávamos conversando mais cedo. No caso do skate, por exemplo, foi uma atividade que se popularizou rápido. Né? Em um dado momento, teve uma explosão de pessoas. E aquelas pessoas, elas não necessariamente estavam virando praticantes profissionais para serem patrocinados. Algumas pessoas realmente queriam isso. Mas qual era a maior parte da mentalidade dos praticantes? É uma atividade casual que eu faço com os meus amigos ou a minha família no final de semana. Então, assim, é um pouco dessa visão que a gente quer passar para vocês, mostrando outras definições do que é malabarismo. Malabarismo é muita coisa, muita coisa. Tá? Celina Circo falando. Malabarismo vai além de obter renda, né? Existem inúmeros e imensuráveis os ganhos para nossas vidas. Exatamente, exatamente. Eu gosto muito de falar de determinadas metáforas, sabe? Que é essa coisa de você tem que estar... você erra e levanta, você erra, busca a bolinha, sabe? É um negócio que não é linear, é frustrante, tem dias e dias, sabe? Isso é uma grande metáfora, a determinação que a gente tem que ter para fazer outras coisas, no âmbito do estudo, no âmbito do trabalho, sabe? O malabarismo ele ensina para a gente mensagens importantíssimas para esses outros aspectos da nossa vida, né? Então, é por isso que eu acho tão valioso, Babel também. E a gente, ao longo dessas lives do podcast Malabarístico, né? Hoje é o primeiro dia. A partir da semana que vem, cada vez mais a gente vai poder estar abordando assuntos dos mais diversos que tenham a ver, para ou estar falando da propriedade, né? O que o Malabares melhora no nosso corpo, ou de alguma coisa mais teórico-conceitual.
Como assim teórico conceitual? É uma coisa que a gente vai começar a mencionar agora, que é o malabarismo nos tempos atuais. Eu acho que a gente já está pronto, inclusive, para abordar essa parte, né? Porque o que a gente Sim, falou até sim. agora nessa live? A gente falou que no passado você tinha, né, o malabarismo ele sendo inventado em vários lugares diferentes, só que eles não estavam conectados, não tinha uma globalização ainda predominante no mundo, não tinha o advento da internet, não tinha essas coisas. Até 2005, em termos de conhecimento audiovisual, antes de 2005 não tinha YouTube. Então, as pessoas que começavam a praticar malabarismo, elas tinham que recorrer a outras opções, outras coisas. E isso era mais limitado, né? Então, a gente, de um dado momento para cá, passou a ter uma diversidade de informação muito grande mesmo. Então, isso criou um novo cenário. É disso que a gente vai falar um pouco, tá? E eu tô muito animado, porque essa é a parte, assim, que para mim é a cereja do bolo da live de hoje. E só aproveitando para linkar também um pouco do malabarismo com o circo, porque a gente pode explicar a história do circo, um pouco da história do malabares, mas os dois juntos, o que aconteceu? Foi muito bom para o malabarismo ter essa ligação com o circo. Se a gente for pensar vários movimentos que a gente conhece e estuda hoje, como Mills, o Rubinstein Revenge, acho que é assim, Rubinstein Revenge, sim. eles são movimentos que foram desenvolvidos por malabaristas de circo. Então, a grande maioria dos movimentos que a gente tem hoje, os clássicos, eles foram criados dentro de um circo. E a gente tem que ser muito grato por todo esse estudo que pode ser desenvolvido no circo. E aí, voltando, hoje em dia, a gente tem a internet, né? A internet, ela é um grande propagador aí de conceitos e estudos que são feitos através do mundo. E tanto que tem pessoas que estão, sei lá, em sua casa, numa cidade pequena, mas que lá elas desenvolvem um estilo novo e o mundo inteiro consegue ficar sabendo desse estilo por causa que elas estão postando no Instagram, por exemplo. Então não tem muito uma dificuldade em você conhecer, você chegar até o movimento, e sim da onde começar, da onde que você vai partir os seus estudos. Exato. Então, o que há um tempo atrás a gente tinha uma escassez, né? Hoje a gente tem abundância. E aí, dentro da abundância, o que eu vejo acontecendo é que as pessoas não sabem por onde começar. E eu sinto que isso vale também para outras coisas, sabe? Para nossa profissão, para muita coisa que a gente faz atualmente. Pelo fato de ter tanta abundância, a gente tem um pouco dessa crise de não saber por onde a gente começa, porque é muito, né? Então acho legal que a gente se situe para você só entender assim quais são os principais. Óbvio que ao longo de uma hora a gente, por mais que tente passar muita informação condensada, a gente não tem como falar de tudo. A gente está passando uma pontinha do iceberg sobre as vertentes que existem. Então assim como a Celina falou, pode passar referências ou pode me falar dessa vertente específica um pouco mais. Com certeza, é só você mandar mensagem depois, assim que essa live acabar. É só você mencionar que a gente envia um conteúdo específico para você poder dar uma estudada por aí também, tá? O objetivo aqui é estimular vocês mais do que passar tudo, né, tudo ao longo de uma horinha de live, que é até impossível. Mas, enfim, eu acho legal a gente começar, já que a gente vai mencionar de circo agora, as grandes referências que tem globais, né, que ficaram também, tiveram mais registros, mais propagação, foram vertentes em países de primeiro mundo, no caso, assim, os grandes eventos que tem em Los Angeles, eles começaram a meio que disseminar determinados artistas que estavam nesses circos, nesses grandes palcos, ao mundo inteiro. Então, assim, se você para ver a época antes da internet, os malabaristas brasileiros, quem tinha acesso a um DVD, a um CD que fosse de algum malabarista de fora, isso valia ouro. Isso era uma coisa cara, comercializada assim, tipo, porque se você, aquilo ali era algo que não existia dentro do país e era algo que estava sendo bombando lá fora, então as pessoas elas corriam atrás disso para estudar, né? E então assim você tem dos grandes nomes do malabarismo clássico, né, que é um malabarismo muito atrelado a esse circo, é o Antony Gatto.
Antônio Gatto é um grande prodígio. Muitas pessoas ainda levam ele como uma referência absurda, porque ele tem vários recordes mundiais, né? Mas ele é só de uma vertente. Eu gostaria de falar e pontuar as demais outras vertentes que existem, tá? Se você, Babel, se você puder... Tá sem som, tá dizendo aqui. Testando, testando. Você tá ouvindo? Hudson? Enfim. Queria mandar um abraço aí pro Denaro, também pro Dalton, que já comentaram aí, pro Hudson também. Hudson, acho que você tem que aumentar o volume. Quando eu abri a live também tava sem som, mas é que eu tava no mudo. Aí quando eu aumentei o volume funcionou. Show. Som normal aqui, segundo o Everton. Então tá tranquilo, podemos continuar normal. Mendy chegou aí também, Circoterapia mandou um joinha, tá? Então eu vou fazer uma observação antes do Babel mencionar um pouco sobre o experimental, porque é uma coisa que eu gostaria de estabelecer logo de cara aqui com vocês, é que o meu estudo, ele acaba tendencionando bem mais ao clássico, ao malabarismo esse tradicional de circo. Enquanto a pegada do Babel, ela explora tanto vertentes do contemporâneo como do experimental. Não significa que eu estou só num nicho, tá? Muito pelo contrário, eu bebo de outras águas, mas se você olha o meu jogo atualmente, a minha forma de fazer 5 bolinhas e a forma como eu ensino, ela acaba estando mais puxada para esse lado do que para os outros. Da mesma maneira que o Babel ele dedica o tempo dele a esse estudo de micromalabares, diagobol, tematokei. Pedro, não entendi nada. Que palavras são essas? O que é isso? Me ajuda. Então, isso são tudo várias vertentes do malabarismo que existem. E aí, eu acho que a grande diferença principal, fundamental, são dos países. Assim, eu diria que existe uma identidade cultural forte, dependendo de qual região você está. Que faz todo sentido se você parar para pensar na história, porque o malabarismo asiático, de maneira geral, dos países próximos, então você tem China, você tem Taiwan, você tem Japão, eles conversam muito, porque são países geograficamente próximos. Da mesma maneira que na América Latina, você vai ter uma outra pegada cultural, uma outra forma de fazer, e também está um pouco relacionado a essa distância entre os países. Mesma coisa valendo para Norte América, né? Para os malabaristas tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, e bastante com a Europa, porque eles também, apesar da distância, eles têm uma conexão de cultura muito forte. Então, assim, eu diria que os 3 eixos principais para a gente apresentar para vocês, que seriam regionais, né? É a América Latina, o malabarismo chamado Primeiro Mundo, que é a Europa, Estados Unidos e Canadá, um pouco da Austrália também, e o malabarismo asiático. Tá? Isso é uma forma de generalizar, mas é só para a gente conseguir pensar, iniciar o pensamento, tá bom? Iniciar o pensamento assim, de como é que se dá. Só contextualizando com a história do malabarismo, né? Porque agora que a gente chegou já num malabarismo moderno, que tem um mundo muito mais globalizado, as pessoas começam a ter muito mais acesso a estudos que antes elas não teriam acesso de jeito nenhum. Então a gente teve que começar a classificar, a dividir o que seria um malabarismo do outro. Quando eu falo que eu jogo malabarismo experimental, isso é uma coisa que tem que ser meio subentendida, assim, porque eu acho que todo malabarismo ele é experimental. Todo malabarismo ele é um estudo onde você descobre algo novo e está sempre experimentando coisas novas, lançamentos novos. Então, não existe isso de um malabarismo que não seja experimental. Mas a gente começa a classificar como experimental aqueles estilos que fogem do estilo clássico circense. Independente desse estilo ser voltado para um público, para uma apresentação ou não. Ele é malabarismo experimental. Todo malabarismo ele é experimental. Mas a gente também tem o malabares contemporâneo, que o que seria o contemporâneo? É um malabarismo criado e difundido pelas escolas francesas, que eles já misturam com outros tipos de arte. É um malabarismo que pode ter dança, pode ter teatro,
ele tem expressões corporais bem significativas, ele trabalha por vários quadrantes. Você joga a bola por trás da cabeça, por baixo da perna, você roda. Então, ele envolve uma expressão maior. O malabarismo contemporâneo, ele tem essa jogada de você se movimentar, de você se expressar. Ele é muito bom para ser feito em um palco. Já o malabares experimental, às vezes ele não é fundamentado em ter experimental não. Já algumas vertentes do malabar experimental, elas não são fundamentadas em você se apresentar para alguém. Às vezes pode ser algo que você está sempre querendo atingir um nível maior de velocidade, descobrir movimentos novos, mas não é por conta disso que você vai estar ali querendo montar uma performance ou algo do tipo. Enquanto o tradicional e o contemporâneo, eles já têm mais essa visão voltada para um público. Exato, exatamente. Então, o que eu poderia dizer, assim, fazer um paralelo interessante, gente, é que, assim, da mesma forma que na academia, a academia que eu estou falando é instituição faculdade, né? Que aí você, vamos supor, você tem grandes referências do passado, que, né, são consideradas referências do passado, grandes estudos que, né, fizeram uma fundação para os estudos que acontecem atualmente. O malabarismo clássico, que é esse do tradicional do circo, ele pode ser considerado como uma instituição acadêmica, onde a ideia não é tanto inovar, redescobrir a roda, mas sim pegar uma fórmula, um norte que ele está muito bem estabelecido, está muito bem fixado, por assim dizer, é um pouco mais fixado, e as pessoas elas sempre tentam atingir aquele mesmo patamar. E não existe nada de errado nisso, é só uma característica, entendeu? Então, você tem artistas que se dedicam a esse estudo, da mesma forma que você tem outros que vão se dedicar mais ao contemporâneo, que ele parte do princípio da mescla, né? De você juntar a dança, como você muito bem disse, você juntar movimentos que ainda não existem, porque o que você vê atualmente são pessoas como você mesmo. Você em cima de um fork cracking, que é um truque de malabares. O Mills Mass, que também é uma outra variação. E o Peruvian Mass, você fez uma junção única, né? E gerou um padrão novo, que nenhum outro malabarista realiza. Isso é uma coisa legal da gente mencionar, porque, assim, uma vez que você passa de um determinado ponto de evolução, você passa a trilhar um caminho que é só seu. E esse caminho, ele vai estar baseado nas tuas inspirações, né? No que você curte fazer, e aí isso tem tudo a ver com o teu gosto, com a tua visão do que é cênico, né? Se você mistura com teatro, se você mistura com palhaçaria, se você vai misturar com acrobacia, se você vai misturar com dança. Isso vai do teu universo, tá entendendo? E aí, muitas vezes, se você põe dedicação suficiente, você gera algo inédito. E essa é a grande coisa que me anima tanto para o malabares atual, cena do malabarismo atual, é que mais do que nunca a gente tem essas conexões. Você vai realizar as conexões que você quiser, né, em cima do que mais condizer a você enquanto pessoa, enquanto indivíduo, e vai criar coisas que vão tender a serem novas e são únicas de qualquer forma, sabe? O flow de cada pessoa é único, e por consequência é lindo de ver. Por consequência, eu poderia passar um dia inteiro vendo o trabalho dos meus amigos, né? Tipo, vendo vídeos que o Babel gera, da mesma forma ver vídeos que o Matheus gera, vídeos que o Denaro gera, porque são pessoas dos seus contextos criando o que elas acham massa de fazer, sabe? Isso é inspirador. Acho que em poucas palavras eu diria que é inspirador. E eu super recomendo que vocês façam. O que a gente tinha antes, amigo, era um movimento que nasceu num viés religioso e de guerra, e depois passou a ser um movimento meio que de boca a boca, porque não era algo tão popular assim. Era um conhecimento que era passado, que era o conhecimento do malabarismo, e ele estava inserido em algumas culturas, seja ciganas ou culturas itinerantes. E dessas culturas ele foi abraçado pelo circo, e a partir dali o malabares, que antes tinha muito experimental, ele começou a se desenvolver com toda uma roupagem vinda do circo. Com a globalização e tudo mais, a gente está retomando esse espírito experimental, que não tem uma roupagem tão circense, e está podendo desenvolver em várias áreas.
Então a gente vê que cada lugar do mundo tem o seu jeitinho de jogar. Não quer dizer que você não possa jogar como outro lugar do mundo, mas tem essa cultura. As pessoas de determinada região jogam de determinada maneira. E isso é legal, porque agora a gente pode estudar tudo isso. Exatamente. E assim, uma coisa que também é válida lembrar, né, elas jogam de uma maneira que se assemelha, mas não é igual. Longe de dizer que os malabaristas estão fazendo a mesma coisa. Não é. É como se fosse uma identidade cultural mesmo, né? De assim, uma coisa que ela é mais trabalhada em uma determinada região. Por exemplo, acho que aqui vale legal um exemplo do Temotokei. O Temotokei é uma vertente de malabarismo asiática, eu não sei dizer, apontar para você qual país exatamente, mas ele Então, trabalha muito com uma vibe simétrica. Se você quiser falar, você sabe mais do que eu sobre isso. na verdade, não é que ele é asiático, mas ele é muito estudado no Japão. No Agora, Japão. o Temotokei, ele é praticado no mundo inteiro, inclusive muito na Europa, aqui no Brasil, tem muitos exemplos de malabaristas que jogam Temotokei. A gente chama de Temotokei porque no Japão existe um termo para esse tipo de malabarismo, mas não quer dizer que ele não seja jogado em outros locais, é só porque em outros locais não deram muito um termo específico para isso, justamente por ser um estudo experimental, ele não tem nome em todos os lugares, e como o Japão resolveu nomear, eu gosto de usar o nome do Japão, que é o Temotokei, e ele consiste num estilo onde você não explora muitos quadrantes, você sempre vai trabalhar com o seu quadrante da frente, dificilmente você vai estar explorando e se movimentando sem parar, e ele consiste em você realizar o máximo de tricks, que são movimentos, manobras, e explorando todas as pluralidades que você tem no mesmo quadrante. Então isso cria vários desenhos e formas geométricas, mas sempre naquele mesmo quadrante. Isso Exato. seria um malabarismo Isso, japonês. exatamente. E isso é uma coisa que eu gosto dessa pegada, né, que se algum de vocês já chegou a ver meus vídeos com bolinhas de LED, eu brinco um pouco com esse quadrante, justamente a forma como você vê o truque, os desenhos que ele gera no ar, né? Então você tem como fazer todo um trabalho em cima, isso é basicamente técnica, né? Onde você vai brincar com a atenção da audiência, né? Realizando diferentes padrões no ar. Eu acho isso muito mágico até, sabe? Assim, principalmente acompanhado de música, né? A gente tem toda essa questão de que muitas vezes são apresentações que seguem o tempo de uma música, então vai mudando de acordo com a batida que está acontecendo e gera uma apresentação que, para mim, é fantástica. E aí, assim, o que eu gosto de mencionar para vocês, que eu já falei numa live anterior, é que quando a gente vê uma trick, uma apresentação que nos agrada, o que está acontecendo é que a gente está se pondo no local do espectador. Quando você vê alguém fazendo algo muito interessante, você está se colocando no local do espectador e falando assim, caraca, gostei da impressão, tipo, da energia que eu recebi desse número, da energia dessa trick. E você enquanto malabarista, você pode pegar um pouco disso para fazer o mesmo efeito na tua audiência, né? Você meio que pensando nisso, de vou criar um efeito semelhante. Dando um exemplo prático do Matheus, o Matheus fazendo aquela numerologia que é 97531. Até hoje eu não sei fazer essa trick, mas toda vez que eu vejo ela, eu fico assim, caramba, eu quero ser capaz de executar isso um dia, porque é lindo o jeito que as bolas alinham no ar, que você cria um padrão, né, diferente, muito apelativo aos olhos, né? Então eu me baseei um pouco nisso e para vocês que estão entendendo agora toda a diversidade que existe, eu vou recomendar esse exercício de você vendo coisas diferentes no seu Instagram, você vai naturalmente encontrar o que for mais te agradar e você vai conseguir definir o que tu quer estudar. Beleza? Pode assumir aí, mano. Voltando a falar das vertentes do Malabares, né?
Eu acho que, por um lado, é certo, agora que a gente tem muitas referências, a gente tentar se classificar de alguma forma, mas sem tentar criar panelas ou algo do tipo. Eu acho que a gente tem que ser como esponjinhas no meio de várias referências e sempre absorvendo aquilo que agrada a gente, sem julgar o estilo do outro, ou sem querer se tornar melhor ou algo do tipo. Até porque quando a gente fala de história do Malabares, a gente pode passar horas falando de coisas que já aconteceram, mas a gente pode focar também na história do Malabares que está sendo feita hoje. Como, por exemplo, você tem um canal no YouTube onde você está sempre gerando conteúdo, criando vídeos. Isso você está contribuindo para a história do Malabares sendo feita hoje. Quando você se identifica como malabarista e decide se cadastrar no Censo Latino-Americano de Malabaristas, você está contribuindo para a história da América Latina no malabarismo hoje. Então a gente tem que ter essa consciência de que um dia nós seremos a velha escola e que todas as nossas ações e contribuições hoje vão estar fazendo história de alguma forma. Então é não focar somente no que já aconteceu, mas no que a gente pode fazer agora para tornar a nossa comunidade melhor e, enfim, não parar de evoluir. Exato. Exato. E assim, não necessariamente você precisa... Tem algumas pessoas que têm um pouco... uma questão talvez até de timidez, de não conseguir se pôr nesse local de estou compartilhando para ensinar. Mas se você fizer um registro só seu, um registro de evolução seu, onde você faz vídeos periodicamente, posta numa conta secundária, ou né, um registro, uma galeria só sua, você ter uma base de como é que você estava mês passado e como você está agora, é muito legal, inclusive motiva. Eu queria falar de um aspecto interessante também agora, que como a gente, quando mais você vai procurando malabaristas e números diferentes, mais também acontece um fenômeno rebote, que é a gente se sentir inferior pelo processo ou a condição atual que uma pessoa, um artista tem. Que é, assim, você vê casos que são um pouco mais pontos fora da curva, que são de pessoas que são excepcionais em pouquíssimo tempo. Vamos supor, uma criança com 9 anos de idade, fazendo com 9 bolinhas. Ou, enfim, existem inúmeros exemplos de pessoas que são um pouco ponto fora da curva. E algumas vezes, ao longo da trajetória, a gente se sente um pouco desmotivado porque pensa que, cara, a minha evolução ela não está nem perto da evolução dessa outra pessoa. E aí isso pode gerar uma desmotivação. Principalmente porque a gente, no feed, vê sempre coisas muito explosivas, assim, as pessoas fazendo algo bizarro, assim, de difícil, de complexo. A questão que a gente tem que manter na mentalidade aqui é que você tem que definir um objetivo, você tem que construir um imaginário de o que você quer se tornar, como você quer crescer, mas sempre respeitando a tua evolução. A tua evolução ela também vai ser única, porque você vai ter um processo de aprendizado diferente dos outros. Então, assim, não dá para medir a régua, usando a régua do outro, você medir a tua evolução. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, para a gente não entrar nessa maré de comparação, de fazer um juízo de valor. Porque eu acho que o problema começa quando você estabelece que você é pior ou melhor que alguém em cima de algum parâmetro. Não existe. Não existe melhor ou pior, tá entendendo? Existem processos diferentes de aprendizagem. Exato. Até porque cada pessoa tem uma realidade, um meio, um cotidiano, e não é todo mundo que vai ter a mesma disponibilidade para estar treinando malabares o tempo todo. Eu concordo que o malabarismo ele é uma prática diretamente proporcional ao tempo que você dedica a ele. Então, quanto mais você estudar malabares, melhor você vai ficar. Agora, você não tem a obrigação de dedicar seu dia inteiro a malabares, porque senão você vai estar deixando outros aspectos da sua vida desfavorecidos e tal hora isso vai te impedir de fazer malabares também. Eu acho que a gente tem que abraçar um sistema que fique confortável pra gente e não ficar se comparando, é só curtir a nossa evolução. Porque se a gente ficar se comparando, a gente está evoluindo com a finalidade de se tornar melhor que outra pessoa e não melhor do que nós mesmos. E aí a gente perde um pouco da diversão. E eu já fiz malabares sem diversão, e não é legal. Então eu acho que sempre quando eu estou coisa ligada a malabarismo, eu tento me divertir de alguma forma. Porque quando a gente perde a diversão e fica só no trabalho, só na profissão, as coisas perdem o brilho e a gente deixa até de evoluir. Então eu acho importante não se comparar, aceitar a sua rotina e o tempo que você tem para dedicar ao malabares, acolhe isso
e se divirta, porque aí você vai se desenvolver de uma forma muito mais bacana do que ficar estabelecendo metas para ser melhor que pessoa tal e fazer coisa tal. Tipo, deixa rolar. Exatamente. E aí uma coisa importante também, existe um mito, eu diria que as pessoas também entendem, que você tem que investir muitas horas, muito tempo para estar sempre melhorando. Você não precisa investir tanto tempo assim quanto talvez você pense que tenha, sabe? Se você treina de 15 a meia hora por dia, já é o suficiente. Isso tem um estudo, isso é um dos estudos que eu posso compartilhar caso alguém queira, que é o processo de aprendizado das pessoas, ele é mais efetivo se ele vem em pequenas doses todos os dias do que longos períodos prolongados, tá? Então, assim, se você, mesmo tendo uma correria muito grande, seu dia, seu trabalho, teu estudo, é possível conciliar, tá? É possível conciliar. E para isso, você também tem que ter... Assim, às vezes eu falo para a galera, cara, você tem como estar melhorando pegando as bolinhas ou as claves e jogando para o alto, mas você também tem como estar aprendendo indiretamente. O que é aprender indiretamente? É você dar uma abertura na livraria de truques malabares, Library of Juggling, que tem um site onde tem vários sites web, várias descrições. Tudo bem que está em inglês, mas você tem como navegar traduzindo com o Google Tradutor também, e você está fazendo o quê? Todo um estudo mais teórico. Você não necessariamente também tem que estar jogando bolinha para o alto todos os dias, ou clave para o alto todos os dias, para você estar melhorando enquanto malabarista, enquanto artista. Você pode estar fazendo esse estudo que ele é um pouco mais de leitura, ele é um pouco mais, né, do imaginário, da cabeça, de planejar. Eu falo muito isso. Esse treino pequeno, por assim dizer, que você for ter no seu dia, não é um treino que tu faz o que está na tua zona de conforto. Não é uma coisa que você vai fazer o que você sempre faz. Você tem que ter um pouco do sair da zona de conforto, se aventurar um pouquinho para explorar um movimento diferente, fazer algo que você não está habituado, que é assim que a gente evolui, né? De pouquinho em pouquinho. Se desafiar é necessário. Eu queria aproveitar um pouco para mandar um abraço para a Júlia Pavan. Quem não conhece, a Júlia faz uns tutoriais muito legais de bambolê. Ela, enfim, trabalha com malabares também, é nossa amiga, super bacana. Queria também mandar um abraço para a galera do Gravidade Zero, que é um coletivo novo aqui de Fortaleza, onde eles misturam com breakdance, e é bem bacana. Queria mandar um abraço para o Gerson, que está assistindo também, para o Cicrone, Albert Mutiani, tem uma galera bem bacana aqui entrando. Irado, irado. Só gente fina, da mais alta qualidade. É isso. Tamo junto, viu, gente? E também começar a fomentar, a gente continua falando, mas só para fomentar um pouco alguns assuntos que achariam interessante da gente estar abordando em lives futuras e tal. Fiquem à vontade para dar sugestões sobre o que a gente vai falar, porque os temas acontecem de forma bem orgânica e a gente está aberto a sugestões. Pode falar, Gel. Perfeito. Isso é, inclusive, eu ia falar exatamente agora, que o tema das nossas próximas interações vão sempre ser baseados na interação de hoje, por exemplo. Então, o tema da nossa próxima live, ele vai, ao final dessa, a gente vai bater o martelo, qual é o próximo. Então, vocês têm esse poder de estar falando com a gente, eu gostei mais disso, eu quero saber mais daquilo, e a gente vai estar levando em consideração. Isso é um estímulo, inclusive, para vocês poderem participar ao vivo. Claro que muita gente vai consumir depois, pelo GTV, mas a ideia é que o máximo possível de pessoas participem ao vivo para poder estar gerando esse bate-bola. Eu e o Babel somos duas pessoas distintas, com trajetórias distintas, e a gente tem bastante a oferecer. Mas óbvio que a gente não está com tudo aqui para oferecer, porque existem outras pessoas também. Enfim, a gente está querendo abrir a roda de conversa, trazer um tema principal, abordar esse tema principal, e todo mundo pode estar colaborando e deve estar colaborando, tá bem? Sem problema algum. Não existe pergunta idiota. Vamos crescer, vamos aprender, vamos melhorar. Beleza? É isso. E só respondendo aqui o Cir Crônicas, vocês vão falar de dança contemporânea no Malabares? Então, a gente pretende abordar esse assunto sim, só que a gente vai abordar mais os estilos especificamente nas lives quando o Gel estiver aqui por Fortaleza, que aí a gente vai poder entrevistar outros malabaristas, terceiros malabaristas, que a gente vai chamar malabaristas contemporâneos, malabaristas experimentais, malabaristas diversos, para estar aqui falando sobre o estilo dele para vocês.
Então, nessas lives iniciais, a gente vai focar em outros assuntos, não especificamente nas vertentes malabarísticas, certo? Exatamente. A gente vai. E vai ser uma coisa gradual, tá? Tipo, os assuntos eles vão gradativamente ficar mais específicos. Então, assim, são temas que vão se destrinchar em subtemas. Então, a gente vai fazer uma trajetória para ser realmente contínua. Então, o podcast, a finalidade da interação aqui é estar auxiliando vocês numa jornada de alcançar, atingir a proficiência com malabares de bolinhas, tá? E de claves também, só que a página ela tem esse foco nas bolinhas, pelo fato de que isso é a minha expertise, é onde eu mais dedico e invisto tempo. E o Babel também tem um trabalho muito forte com as bolinhas. Então são duas pessoas aqui que vão ter muito a falar, principalmente, eu imagino, mais para frente, a gente falando de um pouco das construções das nossas próprias rotinas, o que passa um pouco na cabeça da gente, que eu acho que vai ser legal das pessoas também pensarem nisso, compartilharem qual é o processo delas também, enfim, de guiar os treinos, de se manter motivado. Tem muita coisa interessante que a gente vai poder estar abordando, tá? Até também porque saber como uma pessoa estuda agrega muito ao seu estilo de estudo. A pessoa pode fazer algo que super te acrescente. Então é legal saber, por exemplo, uma live onde a gente explicasse um pouco como eu faço para estudar malabares e como você faz para estudar malabares. Enfim, ideias. Exatamente, exatamente. Vamos já, então, fazer esse brainstorm de qual vai ser o tema da próxima live. Eu vou estender essa pergunta para vocês primeiro, audiência, se vocês têm alguma sugestão logo de cara. E eu vou estar falando um pouco do que eu penso que seria interessante. Eu acho que a gente pode falar especificamente do malabarismo brasileiro na próxima live. Que seria falar um pouco da Malabares Brasil e estar explorando, né, falando um pouco das referências masculinas e femininas que nós temos Brasil afora. Porque eu acho que isso é um bom ponto para falar assim, olha, isso aqui são as pessoas que estão na correria produzindo muita coisa legal, e vocês, se ainda não conhecem, devem conhecer para a gente também poder estar seguindo, criando essas pontes, né? Eu acho que seria legal. Mas aí vocês me falem o que vem na cabeça de vocês que deve ser abordado no segundo episódio do podcast Malabarístico. No caso, são pessoas no Brasil que estão fazendo arte hoje. Então é muito importante e necessário mesmo falar sobre elas. E puxando o link, enquanto o pessoal está pensando e dando sugestões, falar um pouco sobre a Malabares Brasil. Para quem não conhece, a Malabares Brasil é uma página, um perfil aqui no Instagram, onde a gente é um acervo aberto de vídeos de malabarismo de malabaristas brasileiros ou que morem no Brasil. Então, na minha concepção, isso é importante para a história do nosso Malabares, porque a gente está gerando ali num portal vários vídeos e acumulando conteúdo de determinada época em determinada região. Isso é importantíssimo. Eu acho que se você ainda não enviou um vídeo para Malabares Brasil, envie, porque é legal estar lá, é um acervo aberto para todos, não importa o nível de malabarismo que você tenha, basta só a sua vontade de participar. E é legal fazer parte dessa história com a gente. Com certeza. A Thaís falando, trabalho incrível que vocês estão fazendo, fazedores de cultura e histórias malabarísticas. É sobre isso, é sobre isso. Nós pela cena como um todo. Quer ler o comentário do John aí? Sim. Falem sobre prevenção de lesão nos treinos, alongamento e fortalecimento das bases a partir de outras atividades. Acho que seria Topperson. Cara, eu acho que seria Topperson também. Vamos dar uma pesquisada nisso. Inclusive, seria até interessante perguntar, né, sobre essa live, fazer uma pesquisa com algum malabarista que trabalhe com educação física. Acho que ele teria muito a acrescentar nesse estudo. Com certeza. O Mendes trabalha com educação física. Inclusive, vou dar uma pontinha aqui de coisas interessantes que existem sobre malabares. Existem pessoas como o Mendes, que ele fala também lá de Fortaleza, que, se eu não me engano, ele mora em Calcaia. Ele tem um estudo sobre retardar o envelhecimento de pessoas da terceira idade através da prática do malabares. Porque você, inclusive, você não precisa necessariamente lançar as bolinhas para o alto. Conforme as pessoas vão ficando mais velhas, é mais difícil fazer esse movimento. Mas existem umas mesas inclinadas, onde você pode movimentar a bolinha para cima com um simples gesto. Então você vai ter 3 espaços, 3 bolinhas diferentes, onde você tem que sincronizar e lançá-las para cima. Isso é um exercício
que até senhores e senhoras de 80 e poucos anos conseguem fazer, e isso cumpre um papel muito legal em fortificar as juntas, melhorar a coordenação motora, inclusive para pessoas que já estão mais velhas, sabe? E uma coisa que eu acho fantástica do Malabares é esse aspecto de que não importa se você é uma criança, se você é um adolescente, adulto, ou se você está na terceira idade, você tem como fazer uso dessas propriedades, né, que a atividade é capaz de oferecer. Então, isso é um pouco do que a gente quer compartilhar, esse conhecimento acadêmico que está sendo gerado. Eu acho ele muito legal de ser mencionado também, para a gente dar valor, tá, ao trabalho dessas pessoas, que o que eu sinto muito é que o conhecimento da instituição acadêmica ele fica muito entre os próprios pesquisadores, sabe? Não é muito acessível. E não é muito acessível por inúmeros motivos, não vou ficar listando isso agora, mas assim, eu quero tentar cumprir um pouco o papel de compartilhar com vocês esse tipo de estudo. Se alguém quiser, eu envio uma lista de vários estudos sobre coordenação motora e aumento na massa cinzenta do cérebro, e esse do Mendes, é só me mandar mensagem, para estimular, tá? Justamente a gente tentar botar um pezinho, ajuda quem estiver fazendo TCC sobre isso, algumas pessoas estão... Assim, eu acho importante a gente falar sobre o Mendes especificamente, porque o Mendes ele é um cara que eu tenho muito como referência. Para quem não sabe, além dessa pesquisa que o Mendes fez com pessoas da terceira idade, ele também prepara tutoriais no Instagram dele para pessoas deficientes auditivas. Então, elas podem estar aprendendo malabares através de Libras. É muito bacana esse projeto dele. O Mendes ele é um cara que ele estuda vários instrumentos malabarísticos diferentes, dá pra ver que ele ama o que ele tá fazendo, e eu acho que todo mundo que faz malabares no Brasil devia seguir o perfil dele. Acho que mais tarde a gente poderia até divulgar nos stories alguns vídeos dele, né? Com certeza. E partindo, respondendo o John, a gente tenta então fazer a próxima live sobre os malabaristas do Brasil, que é um segundo tema geral, que eu acho que é interessante da gente divulgar pessoas como Mendes, né? Claro, galera, a própria Júlia que você mencionou mais cedo, pessoas que estão divulgando tutorial, conhecimento prático, seja sobre bambolê, que é malabarismo também, seja sobre claves e bolinhas, tá? E aí, mais pra frente, depois dessa live, possivelmente a gente vai poder fazer sobre os alongamentos, sobre essa parte, porque eu acho também, principalmente, que é interessante que eu e você já estivéssemos juntos para estar chamando alguém da educação física. Né? Sim. E aí, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai poder abordar mais para frente. Então, agradeço aí a sugestão, viu, John? A gente vai deixar aqui na listinha de ideias e com certeza a gente vai falar. Só questão de tempo. Teve mais algum comentário? Acho que não. Eu acho que não. Então, gente, a gente está alcançando aqui essa 1 hora de duração dessa live. A gente falou sobre todos os tópicos, né, em relação à história, de falar que o Malabares é bem mais antigo que o circo, como é que o circo incorporou Malabares depois, né, e como isso se desenrolou atualmente, você tem as múltiplas vertentes que existem, um mar de opções para você poder estar escolhendo o que você quer estudar por vez. A recomendação é que você se dedique a uma coisa por um tempo e depois passe para próximas. Eu não recomendo ficar misturando muito, porque eu acredito que isso dificulta o aprendizado, tá? Mais uma vez a gente está se pondo aqui para poder sanar dúvidas que vocês tiverem. É só mandar mensagem pelo Instagram, tá? E todas as terças-feiras, 5 horas da tarde, mais uma live do podcast Malabarístico, onde a gente vai estar abordando assuntos. O tema da próxima live vai ser Malabaristas do Brasil, tá? Onde a gente vai dar um espaço, não só a página, a iniciativa Malabares Brasil, Malab Brasil, que vocês devem enviar vídeos, caso queiram. Devem, porque vocês vão, a partir disso, conhecer outros artistas, receber sugestões desses artistas que verem suas postagens, sabe? Eu costumo dizer que a gente inspira mesmo sem querer. Você pode achar que a sua técnica não tá boa, mas a pessoa que você é, a música que você escolhe colocar, isso carrega a tua identidade, sabe? Isso vai conectar com outra pessoa. É impossível não conectar com outra pessoa, tá entendendo? Então é algo que a gente super motiva vocês a fazerem. O Everton falou, os tipos de malabares é uma ideia top também. Os tipos de malabares, sim. Sim, aí no caso,
Ele está se referindo a tipos de malabares como os diferentes instrumentos de malabares ou as diferentes formas de se jogar malabares? É. Que aí eu fiquei confuso também na questão dos lançamentos, né? De falar uma parte. Porque a parte prática, como o tema, a questão é podcast, eu acho que a gente nunca vai poder fazer demonstração de truques por aqui. Os lugares para É, demonstração de truque, os lugares para demonstração de truque vai ser continuar sendo live de dica, treino coletivo que eu organizo, que são outras duas vertentes da página, tá? Então, se você quer pegar esse conhecimento mais prático, tem espaços designados para isso. O podcast, ele é mais para ser um bate-bola, um bate-papo, onde a gente vai estar bombardeando vocês de informação. A gente faz um estudo extenso antes de toda e qualquer live, tá? Então a gente tem como falar com vocês sobre referências, compartilhar tudo que teve nos bastidores, se liguem? Então a gente não está aqui falando nada tirando da cartola, a gente faz o nosso estudo antes e tal, beleza? O John falou que vai mandar para Malabares Brasil. Espero que mais pessoas também façam o mesmo. show. E é isso. Você quer mandar mais alguma mensagem importante que a gente talvez tenha esquecido, irmão? Ou você acha Então, que... estou pensando aqui, mas eu acho que já conseguimos transmitir tudo. Estou bem feliz com esse nosso primeiro episódio do podcast. Deu para contar um pouco da história do Malabares, um pouco da história do circo, correlacionar os dois, falar sobre o nosso malabarismo moderno e as tantas referências que a gente tem conseguido. E ainda fomentamos um tópico para nossa próxima live. Então, acho que deu tudo certo. Com certeza. Eu também estou muito satisfeito, muito feliz. Agradeço a todo mundo que participou. Tá bem? Vou pedir para vocês, como parte final aqui dessa live, que compartilhem com quem você acha que vai ser propício, né? A pessoa que estiver aberta a ouvir sobre isso, tá bem? Vamos manter essa corrente assim, de estar divulgando e tornando acessível essas informações. Tá bem? É isso, Queria dar um gente. salve especial antes de encerrar, só pro Cir Crônicas, só para ele não, mas para o Cir Crônicas, porque é a segunda live que ele tá aqui acompanhando e eu tô achando isso fenomenal. E, enfim, Sim. encerrando agora. É isso. Não, cara, uma pessoa fantástica, o John, inclusive, ainda tenho que mandar umas mensagens para ele para a gente organizar vídeos tutoriais. Isso é uma ideia que ele havia falado comigo, a gente inclusive abriu um drive. E eu acho que super é uma coisa que a gente vai articular. Então, John, se prepara que você é uma das pessoas que a gente provavelmente vai fazer live junto. Mas, tipo, quando tiver o Itu em Fortaleza, eu acho uma super ideia fazer ele como convidado e a gente falar umas ideias legais aí também de cada vez mais democratizar, né, o conhecimento prático de malabarismo, né, principalmente com Show. foco na nossa cena nacional. Beleza, gente? Forte abraço e até o próximo podcast malabarístico. Valeu!